poder, a missão e os opositores de Jesus. Quem são? Será que a gente se inclui em qual dessas categorias? Tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica em seminários desde 2005. Mais de 17 anos ensinando pessoas, e eu quero ensinar você a entender a Bíblia com autoridade. Se você quer entender o Evangelho de Mateus, compreender de forma profunda e entender para a tua vida e para o teu ministério, então vem comigo, se engaja nesse canal, assina o canal, já curte o vídeo e manda esse vídeo no grupo de WhatsApp da turma da tua igreja, para que essa mensagem cada vez vá mais longe, cada vez alcance mais pessoas. Se você está caminhando comigo nessa série de vídeos, onde a gente vai estudar todo o Novo Testamento em um ano, são 52 semanas com 52 vídeos, e você quer uma mentoria minha, um pastor e um professor de interpretação bíblica, então acesse uma aula que eu preparei aqui na descrição deste vídeo, aonde você vai entender o porquê às vezes você não entende a Bíblia e qual é a melhor metodologia para você caminhar na interpretação bíblica e como você pode ler o Novo Testamento todinho, entendendo mais a sua fé, mais Jesus Cristo e cada vez mais apaixonado e pronto para pregar ou dar uma aula sobre Bíblia, Novo Testamento. Nessa semana, você vai ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 8 até o capítulo 13. O tema dessa passagem é o poder, a missão e oposição do reino de Deus. Antes de você ler esse trecho do Evangelho de Mateus, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar uma metodologia muito importante para você fazer as perguntas e ler da forma correta a Bíblia. Assim você vai entender a profundidade da mensagem de Deus para a sua vida e para o seu ministério. A gente costuma dizer que na nossa leitura a gente tem que reparar em 3 Cs. O primeiro C é o contexto. Qual o contexto que o texto está inserido? Desde o autor de Mateus, desde o primeiro público que leu o Evangelho e adotou e depois espalhou por toda a igreja primitiva, e também o contexto literário. Esse trecho está vindo depois de que texto e qual o texto que vem depois? O enredo do autor vai falar muito do contexto ali. O segundo C é conteúdo. Qual o conteúdo que você vai ler para você já entender melhor o que Mateus está construindo aqui na narrativa de Jesus? E o terceiro C, as conexões, tanto conexões com o Antigo Testamento como as conexões com os dias de hoje. Muito importante você reparar nesses 3 Cs. Vamos para o primeiro C? Contexto. Os discípulos, por 30 a 40 anos, transmitiram de forma oral o Evangelho. Visto que Mateus, tradicionalmente conhecido como o discípulo de Jesus, usou material do Evangelho de Marcos, muito provavelmente foi escrito na década de 70 ou 80 depois de Cristo. O texto foi escrito a cristãos judeus comprometidos com a missão aos gentios, provavelmente pessoas que tinham vivido em Antioquia da Síria e arredores. Se você já tem uma familiaridade com os evangelhos, com o Novo Testamento, você vai reparar que o Evangelho de Mateus é um evangelho mais profundo na cultura judaica e na religião judaica. Por isso que ele foi colocado no cânone, na transição entre o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento. Ele faz uma ótima ponte com tudo isso. Por isso que ele faz várias conexões com Moisés, com a lei, com os profetas. Então, esse evangelho ele foi escrito para judeus, é lógico que gentios nós podemos ler e entender profundamente, mas judeus profundamente engajados na missão aos gentios ali, e isso vai trazer à nossa mente algo muito importante do contexto que a gente precisa entender do Antigo Testamento, principalmente as conexões que ele vai fazer, eu vou falar mais tarde, para a gente entender o que Mateus está narrando sobre a vida de Jesus ali e o que ele está colocando como cumprimento da Bíblia hebraica do Antigo Testamento em Jesus.
Conteúdo. Na segunda sessão, capítulo 8 a 10, Mateus reuniu 9 histórias de pessoas doentes, com corpos quebrados ou em perigo, para mostrar Jesus trazendo o reino à realidade no dia a dia das pessoas. No meio de cada 3 narrativas, ele coloca uma história com Jesus convidando pessoas a segui-lo. Essa sessão se encerra com Jesus enviando os 12 discípulos. No vídeo passado, na introdução a Mateus, eu falei que Mateus, assim como Moisés, decide no seu evangelho separar em 5 sessões a história de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, assim como Moisés escreveu os 5 rolos ali primeiro da Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aqui Mateus também está mostrando que o evangelho dele agora é a nova Torá, o novo princípio de vida. E a gente vai ler agora a segunda sessão, que é uma sessão de 9 histórias maravilhosas de cura, de Jesus tirando do perigo, ali de transformação. E essa história é o reino de Deus chegando na prática. Jesus está aterrissando o seu ensino, mostrando na prática, na vida, no dia a dia, o que é o reino de Deus. E aí, no final dessa sessão, ele pega e envia os 12 discípulos para continuar anunciando a chegada do reino de Deus. Também você vai ler a terceira sessão, capítulo 11 ao 13. Mateus reúne as narrativas de como as pessoas responderam à mensagem de Jesus. Algumas histórias são positivas, com pessoas o reconhecendo como Messias. Outras neutras, como João Batista e a família de Jesus colocando sua messianidade em dúvida. E outras são totalmente negativas, os líderes de Israel que o rejeitam e o perseguem, encerrando essa sessão com uma sequência de parábolas sobre o reino de Deus. Depois da segunda sessão, aonde Jesus mostra na prática o que ele está trazendo, esse novo reino que a gente está vivendo agora, Mateus vai colocar na terceira sessão aqueles que aceitaram Jesus como Messias, mesmo que seja o Messias rei, poderoso, que ia livrar de Jerusalém, os discípulos de Jesus que ele vai trabalhar na próxima sessão ali, mas muitos de dentro, como João Batista, o que batizou em dúvida da messianidade de Jesus, os familiares de Jesus colocando também em dúvida a messianidade de Jesus, e também Mateus vai narrar sobre os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, aonde rejeitam Jesus e conspiram para matá-lo. E aí, Mateus encerra essa terceira sessão com uma série de parábolas de Jesus sobre o reino de Deus e essa inversão. Aqueles que estavam esperando rejeitam o Filho de Deus e outros que são humildes, que estão servindo ali, enxergando o reino de Deus. É o reino ao contrário nessas parábolas maravilhosas ali que a gente vê no capítulo 13. Tem um projeto chamado Bible Project que ele faz o resumo de cada livro da Bíblia. Eu peguei uma partezinha do pôster onde ele faz em desenho e eu quero mostrar agora aqui para você dar uma olhada sobre o trecho que a gente vai ler aqui. Então a gente vai ler o capítulo 8 a 10 e essa sessão ali mostrando os 9 milagres ali que Jesus faz, o chamado que ele tem em cada sequência de 3 e também no capítulo 12 ele enviando os discípulos. Já na terceira sessão, capítulo 11 a 13, a gente vai ver as respostas positivas, neutras, negativas e as parábolas sobre o reino. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o banner completo para você fazer download e entender o mapa todinho do Evangelho de Mateus. Agora vamos para as conexões do trecho do capítulo 8 ao 13. Eu separei 3. As 9 histórias que você encontra no capítulo 8 e 9, dos milagres de Jesus com o leproso, centurião, mãe doente, mar agitado quando ele acalma a tempestade, endemoniados, paralítico, menina morta e mãe doente, 2 cegos e o homem mudo, têm conexões com as leis de Levítico e com o ano do jubileu. Como o Evangelho de Mateus está mostrando que Jesus e o seu Evangelho é o cumprimento de tudo que se viu
e foi profetizado na Bíblia hebraica, você vai ver nessas nove histórias o cumprimento de várias leis que estavam em Levítico, por exemplo. Falava que não podia tocar em alguém com doença de pele. E Jesus vai lá e toca. Só que na lei de Levítico falava que quem tocasse estava impuro e tinha que fazer um ritual de purificação. E Jesus mostra que agora com ele, no novo reino invertido, quem toca, o santo que toca, purifica o impuro. Olha que poder de Deus. E aí você vai ver Jesus acalmando a tempestade como Deus e agora trazendo controle e ordem. O reino de Deus está restabelecendo a criação no mundo caído. Você vai ver Jesus perdoando pecados. Essa história está sempre linkada com a Bíblia hebraica, mostrando que o ano do jubileu, do perdão, de um novo reino, de Deus reinando entre nós, começou com Jesus. No capítulo 11, versículo 2 a 24, Mateus faz um contraste com as cidades modelos de Israel, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, com as cidades inimigas de Deus no Antigo Testamento. Tiro, você vai ver essa cidade como inimiga de Israel em Amós. Sidom, você vai ver essa profecia contra essa cidade em Ezequiel. E Sodoma, você vai ver esse episódio de destruição em Gênesis. Nessa profecia de Jesus, você vai ver essas cidades ali que estavam na Judéia sendo comparadas com 3 cidades bestiais do Antigo Testamento. 3 cidades inimigas de Deus que Deus destruiu, condenou, deu juízo e profetizou na boca de profetas a destruição de lá. Só que Jesus vai falar o seguinte: se essas cidades tivessem visto Jesus e a sua mensagem, elas teriam se arrependido. Então é algo muito severo que Jesus está declarando para essas cidades modelos ali da região ali, mas que rejeitaram Jesus. Isso é muito sério e vale a pena talvez você ler essas profecias dessas cidades para mostrar o cuidado que devemos ter quando olharmos para Jesus e decidirmos seguir Jesus, porque essa falta de fé ou rejeitar Jesus é algo indesculpável. Jesus está profetizando sobre essa cidade. E a última conexão que eu separei de várias que tem nesse trecho é Mateus faz um hiperlink com os sinais de Jesus, capítulo 12, versículo 38 a 45, com os sinais que Deus fez no livro de Jonas e com a oferta da rainha do sul a Salomão, 1 Reis 10, de 6 a 9. Os religiosos pedem um sinal para Jesus e ele fala: não vou dar nenhum sinal não, a não ser os sinais que vocês já viram, que é o sinal do livro de Jonas ali, olha só. E é um sinal que Nínive, outra cidade também que teve o juízo de Deus, entendeu esse sinal e se arrependeu. E Jesus vai falar: olha, o sinal que eles receberam é menor do que o que eu estou dando para vocês, e Nínive se arrependeu, mas vocês ainda não. E também o sinal da rainha do sul reconhecendo Israel. Então, o que Jesus está dizendo? Pessoas estrangeiras, gentios estavam entendendo o Deus verdadeiro, reconhecendo isso, e vocês que são líderes religiosos de Israel não estão reconhecendo Jesus. Olha só que trecho maravilhoso, sua vida vai ser impactado essa semana e eu tenho certeza que depois dessa leitura muitas coisas você vai aprender e o Espírito Santo vai aplicar na tua vida vários ensinamentos. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem com mais um trecho de Mateus. Tchau!